Fala galera, tudo bem? Bruno Soares aqui do canal Reflexos de um Fotógrafo. E hoje eu vou dizer para vocês por que um tempinho atrás eu troquei a minha câmera 5D Mark II por uma câmera cropada, no caso a T6i, né? No caso eu troquei uma câmera full frame por uma câmera cropada, né? Um tempinho atrás eu usava uma Canon T5i, já fazia alguns trabalhos na fotografia e tudo, e eu acho que eu tinha uma Nikon 5200 também, né? Aí eu vendi a 5200 e eu tava com dinheiro sobrando um pouquinho e apareceu uma oportunidade de um amigo meu vendendo uma Canon 5D Mark II e falei, pô, acho que eu vou pegar essa câmera. Aí eu fui, peguei, comecei a utilizar ela, gostei de algumas questões assim e fiquei com a T5i e a 5D Mark II, então eu estava usando as duas câmeras. Aí usei por alguns meses e tal. Aí passado um tempo, eu decidi que eu ia vender uma das câmeras. Na verdade, porque eu estava precisando de um dinheiro para fazer alguns outros investimentos. No caso, acabei investindo também em alguns cursos específicos de fotografia que eu queria fazer e tudo. Eu falei, bom, vou vender uma câmera por agora, depois eu compro outra mais pra frente quando estiver tranquilo. E eu tava com duas câmeras e com uma 5D Mark II, que era uma câmera mais cara, e eu não tava tendo tanto trabalho naquela época. Eu tinha duas opções, vender a 5D Mark II ou vender a T5i. A maioria das pessoas, eu acredito que talvez venderiam a T5i e ficariam com a 5D Mark II. Mas eu vou explicar por que eu fiz o contrário. E acabei até sendo um pouco criticado por algumas pessoas e tal, pelo fato de eu ter feito essa troca e ter ficado com a câmera cropada e tudo, que até hoje eu também não me arrependo de ter feito isso, assim. Depois dessa situação, eu decidi vender a 5D Mark II e apareceu uma oportunidade de pegar uma T6i num preço bem bacana, e eu peguei a T6i. Bom, a 5D Mark II era uma câmera bacana, eu estava gostando de trabalhar com ela em algumas situações, só que ela, ao meu ver, assim, pro que eu fotografava, tinha algumas desvantagens, assim. E isso varia muito, esse vídeo é para mostrar, assim, que varia muito do que a pessoa quer fotografar, como ela usa a câmera em várias situações. Eu vou falar um pouco sobre as desvantagens que eu achei de eu trabalhando com ela e depois vou falar também sobre as vantagens que ela tinha, né? Para ter os dois pontos, né? Eu achei um pouco de desvantagem pelo fato de ela ser uma câmera que ela era uma câmera mais pesada, assim, bem mais pesada do que a T5i, né? Além de estar levando mais peso na câmera, no corpo da câmera, a lente que eu usava com ela, eu usava nela praticamente, o que eu mais usava era a 24-105 da Canon, a lente série L que eu consegui comprar junto com ela, assim, que eu gostei bastante da lente, porém também era uma lente bem pesada, entendeu? Então, praticamente a única lente zoom que eu tinha era uma lente pesada com uma câmera pesada. Então, em todas as situações, por mais simples que eu fosse fazer a fotografia, eu ia ter que estar carregando aquele equipamento mais pesado. Coisa que com a T5i, se eu quisesse fazer uma foto simples do dia a dia, eu podia estar levando uma 1855, botava ali na minha mochila que ocupava bem menos lugar, espaço físico, né? Porque a 5D ela é uma câmera maior, né? Eu falei das lentes, né, tal, da T5i tem a lente 18-55, lógico que eu tô falando, mas todo mundo sabe que a 24-105 tem uma qualidade melhor como lente, né? Ela é uma lente série L. Mas para situações de, às vezes, fazer uma foto, para mim, não era uma foto de trabalho, uma foto dessa de paisagem, uma foto pela cidade, não fazia tanta diferença para mim usar a 18-55, então esse foi um dos fatores. Outro fator que eu percebi também é que as câmeras, no caso full frame, né, a 5D e outras câmeras desse tipo, elas têm um conjunto de lentes mais caras, né, para você comprar, entendeu? Além de não ser todas as lentes que encaixam nela, são lentes específicas. E comparando com as câmeras, a T5i tinha uma coisa que eu gostava muito, que era a tela que girava, né, esse monitor articulado. Tem a tela touch também, que eu também gosto de usar ela também. Muita gente não faz diferença, mas eu curto usar. E como eu troquei para a T6i eu já estava querendo uma T6i ou T7i.
a T6i tem um lance do Wi-Fi que é muito interessante e que a 5D não tinha. Então me faz com que eu possa estar postando as fotos assim que eu termino de fazer, de uma forma bem mais rápida, às vezes em algum trabalho que o cliente precisa da foto, ou uma viagem que eu tô lá e quero postar foto. Então isso era um ponto positivo que a T6i tinha, que a 5D não tinha. Uma outra questão também que eu achei, porque eu fotografo, eu achei muito relevante, era a quantidade de pontos de foco. Eu realmente não gostava muito porque a 5D ela tinha um sensor muito grande e os pontos de foco eles eram bem menos do que o da T6i quando eu fui procurar para comprar, né? E os da 5D, como o sensor era grande, era muito central, né? Ficava muito próximo do centro os pontos de foco. Então, eu que fotografo quase sempre no modo automático, né, de foco, eu tinha aquele sensor grande, mas praticamente eu não aproveitava ele todo, por causa que os pontos de foco eram muito especificamente no centro, e tinham poucos, né? Então isso me incomodava um pouco. A 5D Mark II é uma câmera que foi lançada, pelo que eu pesquisei aqui, no ano de 2008. Ou seja, ela era uma câmera bem antiga. E hoje em dia a tecnologia vem evoluindo bastante. A T6i foi uma câmera lançada já bem mais recente. A câmera foi lançada, se eu não me engano, em 2015. Então olha a diferença de anos de um lançamento de uma câmera para outra. E como a tecnologia está evoluindo muito recentemente, essa diferença faz com que a T6i seja uma câmera bem bacana também, mesmo sem ser uma câmera full frame. E isso eu falo que as pessoas têm todo esse lance com câmeras e questão de minha câmera cropada não é uma câmera profissional e tudo. E quem fala isso, na verdade, muita gente não consegue distinguir uma foto de uma câmera cropada para uma foto de uma câmera full frame. Assim, a full frame tem mais qualidade no sensor, tem um sensor maior, mas se você parar para analisar assim, às vezes não dá para você sentir isso tanto. Às vezes você vai sentir se tu pegar uma foto, se tu revelar ela num tamanho maior. Você que está vendo o vídeo, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para poder aparecer os próximos vídeos para você. Comenta também, compartilha com um amigo que tem alguma dúvida sobre esse tipo de equipamento, que eu vou estar postando sempre conteúdo relacionado à fotografia e outros convidados em breve vão estar para vocês aí também. Agora eu vou estar falando o que eu achei na 5D, que eu gostei bastante de ter trabalhado e experimentado usar ela. Coisas que me agradaram nela eram o fato dela ser uma câmera selada, ou seja, ela é uma câmera protegida contra poeira, contra chuva. Lógico que depende também que a lente seja, né? Então isso era muito bom, que acaba dando uma segurança mais em algumas situações que fosse fotografar. Embora lembrando que eu nem sempre precisava de usar isso, assim. Eu não trabalho com fotojornalismo, nem nada que precise de expor as câmeras a situações mais drásticas, né? Então é uma coisa boa, mas é uma coisa que porque eu trabalho, assim, não ia fazer tanta diferença. A bateria dela é uma bateria que dura mais que as câmeras cropadas, isso aí com certeza, do que especificamente a T6i. Bom, outra coisa também que a 5D, eu usando ela vi que ela melhor, seria o disparo contínuo. O disparo contínuo dela era melhor do que a T5i que eu usava anteriormente, então isso era um ponto positivo. Beleza, falei dos pontos positivos que eu achei com uma câmera que eu usei, falei dos pontos negativos. Agora analisando outras questões, é o que você tem que analisar se você realmente precisa de ter uma câmera full frame ou não. No caso eu vou estar falando sobre isso, se vocês quiserem, comentem lá no vídeo se vocês querem uma explicação um pouco melhor, falando sobre a diferença de câmera full frame, câmera cropada e tudo, que eu gravo um vídeo falando especificamente só sobre isso. Aqui eu estou falando um pouco mais superficial, mais focando na câmera que eu usava e o que me fez escolher usar a outra câmera, que era uma câmera cropada, né? Bom, então você tem que ver, botar na ponta do lápis se vai valer a pena você investir mais dinheiro comprando uma câmera full frame, se vai fazer realmente diferença para o seu trabalho ou não. Tá certo que às vezes tem gente que precisa de uma câmera full frame porque ela tem
melhor condição de ISO, outras questões e tudo. Mas tem muita gente aí que começou na fotografia e já quer comprar uma câmera melhor, teoricamente, uma câmera full frame, mas não tem tanta necessidade ainda. Às vezes a pessoa trabalha com ensaio externo ali de dia, com iluminação boa e tipo, não faz tanta diferença. Você ter uma câmera ou outra, você vai conseguir fazer fotos boas de acordo com o que você estiver estudando, o que você estiver praticando, todas essas questões. Basicamente o recado do vídeo é esse. Escolha a câmera que você sentir melhor, porque de acordo com o seu trabalho, você precisa de mais ponto de foco, você precisa de mais ISO, você precisa da tela touch, precisa de Wi-Fi, não precisa, precisa de um corpo selado contra poeira. Você vai escolher baseado nas características que você precisa, pois uma câmera que pode ser uma câmera muito boa para uma pessoa, pode ser que para você ela não seja tão boa assim, entendeu? Então, pesquise todos os pontos positivos de uma câmera e os pontos negativos, igual eu falei que aconteceu comigo, e escolha a câmera que melhor vai se encaixar para você, para o que você vai fazer. Independente se vai ser cropada, se vai ser full frame, se outros fotógrafos vão estar usando full frame e você vai estar usando câmera cropada, assim, não é um motivo para você sentir vergonha, querer não mostrar seu equipamento. Pelo contrário, você vai mostrar seu equipamento mostrando que você é capaz de fazer fotos boas com o equipamento que você tiver nas mãos. Quem quiser, comenta qual câmera que você usa, se você gosta do resultado dela, se você pretende comprar outra câmera, o que você gosta de fotografar, que eu posso estar interagindo com vocês também, de repente dando alguns conselhos, trocando alguma ideia. O recado do vídeo é esse. Valeu, um abraço para todos.